Meu objetivo ao assistir um filme é sentir. Não importa exatamente a sensação, medo, ansiedade, tristeza. Uma obra de arte tem em primeiro lugar a função de atingir o espectador internamente e o retirar de sua zona de conforto, o levando a acreditar e interagir com histórias fictícias. E isso é exatamente o que Esquadrão Suicida de 2021 faz. Depois de passar por um longa tão mal colocado e mal desenvolvido em 2016, essa história volta com todo o gás em 2021, com a direção de James Gunn, um diretor que certamente ficará marcado por fazer um filme tão profundo usando personagens tão marcados pelas falhas do longa anterior. O blockbuster de Gunn é um épico, um filme de ação e um filme político. Já em seu início, propõe um filme forte que não pretende proteger seus personagens. Ele nos mostra como aqueles são frágeis e não estão mais protegidos por um roteiro de final feliz. Tudo é possível e as mortes chocantes impactam e dão ainda mais essa sensação de fragilidade dos personagens envolvidos. Por falar em ação, que brilhante ideia de trazer imagens viscerais das mortes, uma violência frontal e chocante. Nunca essas imagens explícitas soam como escolhas vãs. Elas têm função, são fortes para ter peso e mostrar o quão perigoso é esse mundo em que se localizam esses personagens. Eles não estão ali brincando de ser herói, eles estão indo em direção à sua morte. Toda a missão é baseada na falha deles. Os seus superiores não fazem tanta questão de que eles saiam vivos dali. O nome é Esquadrão Suicida. A morte ronda esses personagens. A visceralidade e a violência preenchem o espaço no qual eles caminham. Não existe forma melhor de retratar o quão esse universo ao redor deles é sujo e violento. A câmera de James Gunn, esse longa, mostra a genialidade do diretor em demonstrar como tudo aquilo é urgente. Mesmo em meio às piadas e às invenções, sua câmera não anda pelos ambientes, ela corre. Ela voa de um local para o outro. Ela cobre toda a cena. Ela experimenta todos os ângulos, onde um capacete de cromo pode se tornar um espelho para uma cena. Invenções que mudam a perspectiva das cenas de ação, não deixando que o espectador se acostume com o que está assistindo. Os olhos estão sempre em movimento, e mesmo com toda essa movimentação, ainda são extremamente visíveis os movimentos e lutas, que nunca parecem uma bagunça sem propósito. Cenas como a luta na chuva, ou a Arlequina cheia de flores enquanto mata vários inimigos, mostra como Gunn nunca abandona suas invenções para criar cenas poderosas, que saem das comuns cenas de ação para criar um novo universo em meio às lutas, lembrando até mesmo uma estética de quadrinhos, onde as batalhas estilizadas servem para intensificar a realidade dos atos em tela. E como todo filme de Gunn é baseado na desconstrução, o seu terceiro ato não poderia ser diferente. Quando o verdadeiro inimigo é apresentado, esse que poderia soar até mesmo como ridículo, o tom do filme muda, a seriedade e a forma como esse ser é apresentado o torna um verdadeiro vilão, traz o perigo à tona, a tensão toma conta e nesse momento tudo é invertido. A nação que sempre funcionou como a salvadora do mundo vira as costas para a população. O símbolo de sociedade, o governo americano perfeito, se torna o vilão e os vilões se tornam os heróis. Mas isso não é uma convicção. Não existem vilões ou heróis nessa história. Existem pessoas que lutam e têm suas próprias questões e motivos. Existem humanos e os humanos mais desprezados da América são aqueles que irão salvar uma cidade com a qual seu país estava em guerra. O tom político de Gunn ganha vida, e não de forma forçada, de forma natural, demonstrando que esses seres desprezíveis são assim pois um dia alguém os fez acreditar nisso. Assim como ratos, que mesmo sendo animais carinhosos, são tratados como vilões simplesmente por carregar uma doença que nem sequer nasce com eles. É impossível se falar de Esquadrão Suicida e não mencionar a trilha sonora, que se parece até com Guardiões da Galáxia, mas aqui explora muitos outros estilos e funciona como um intensificador de clima. Toda vez que entra uma música é para intensificar as cenas, muitas vezes trocando de diegética para não diegética, e o volume sempre oscilando conforme a cena pede. Podemos dizer que Gunn cria vários clipes durante seu longa. A trilha não serve apenas de contexto, mas fazem a cena funcionar de modo geral, usando os ritmos para potencializar as imagens, com refrões que explodem quando as imagens pedem que isso aconteça. É como se a vida desses personagens tivesse uma trilha sonora própria, como quando você se imagina em um clipe de uma música que gosta. Aqui isso é a realidade desse universo. E nesse aspecto, Gunn trabalha seu final ao melhor estilo de filme épico. Ele mistura estilos, se deixa criar, causa sensações com suas invenções, e esse longa é a maior prova do que um diretor com liberdade criativa pode fazer. Usar uma história comercial para impactar, fazer arte através de um blockbuster, não querer parecer super realista em um filme sobre quadrinhos, abraçar essa ficção e usar essa estética para inventar. Esquadrão Suicida se tornou para mim um dos melhores filmes sobre quadrinhos já feitos.